Ok. Bom, pessoal, bom dia. Vocês desculpem aí porque demora para a gente começar aí com uns problemas técnicos com o projetor, mas agora acho que... Esse aqui? Vamos ver se tá. Bom, acho que para começar me apresentar a vocês, eu sou Maurício Longo, alguns já me conhecem daqui de outros anos. Eu estava comentando aqui antes da gente começar, meu trabalho hoje ligado ao Firebird vem do fato de que eu acho muito interessante, acho que para todo mundo, que exista um banco como esse, com essas características que o Firebird tem, que seja disponível gratuitamente. E venho trabalhando com o Firebird há alguns anos, não desenvolvendo algum produto, vamos dizer assim, para comercializar ou em cima do banco, alguma coisa assim, mas como um usuário do banco. E tentando sempre apoiar o máximo possível o projeto em função de já ter passado no passado por experiências de querer desenvolver algum software que precisaria de um banco de dados como esse e não ter tido a opção de fazê-lo por causa do custo de licenciamento do banco de dados, né? Há algum tempo eu venho trabalhando com uma empresa na Austrália que tem uma ferramenta de desenvolvimento para web que utiliza o Firebird como seu banco de dados nativo, que é a Morphic. Nessa palestra hoje aqui, a minha ideia é estar discutindo o gerenciamento de conteúdo, de informação através do banco de dados para publicação, e comparando o que vamos dizer assim, o que é feito pela maior parte das pessoas hoje quando constrói um site web que utiliza o banco de dados, com um site puramente estático e com um site realmente totalmente baseado em banco de dados, que na realidade a coisa mais difícil a gente encontrar, mesmo quando a gente vai ver pessoas que trabalham há anos com banco de dados, na hora de fazer uma implementação de um site, param pela metade, vamos dizer assim, sem nem se dar conta de que estão fazendo isso, né? Eu vou mostrar a vocês um projeto que eu estou desenvolvendo, que é um sistema para gerenciamento de conteúdo, na expressão que é normalmente usada em inglês, é o que a gente chama do sistema de gerenciamento de conteúdo do homem pobre, né? Porque não visa ter muitas firulas, muitas opções, vamos dizer assim, porque não visa ser um produto comercial para atrair compradores, mas visa solucionar um problema que é você poder publicar qualquer coisa que você queira no site sem você precisar ficar refazendo o site em si, você só trabalhar com o conteúdo, uma vez que você tenha o site funcionando no ar. É uma experiência em desenvolvimento e ela vai estar disponível para vocês baixarem da internet o código-fonte desse sistema. Quem quiser experimentar com isso, o sistema está feito com a ferramenta da empresa com a qual eu trabalho, que é a Morphic, mas quem quiser experimentar com isso pode fazer também o download da versão gratuita do software para poder brincar e experimentar. E o que a gente vai tratar aqui, na realidade, se aplica a qualquer ferramenta de desenvolvimento que você queira usar para fazer um site, é mais uma questão conceitual de como usar o banco para montar um site dinâmico que possa ser usado dessa forma, sem precisar ficar constantemente refazendo o site, mas sim trabalhando através do banco. Tá, então, vamos fazer uma comparação dos sites em geral na evolução com um site que usa banco de dados, depois um site que é realmente totalmente baseado no banco de dados, quais são os pontos onde as pessoas geralmente, quando começam a querer fazer uma coisa nesse sentido, naturalmente se desviam do caminho
que levaria a um resultado de ter o site 100% nessa forma, e depois dar uma olhada nesse sistema especificamente, como ele funciona e como ele usa o banco, para deixar você acessar todo qualquer tipo de conteúdo do site através do banco. Bom, na questão de websites em geral, a gente, obviamente, todo mundo sabe que a internet explodiu há 10 anos atrás, ou um pouquinho mais agora, e que, embora venha havendo uma redução no número de domínios em registro, porque, vamos dizer assim, já passou aquela febre, todo mundo tinha que registrar 500 milhões de nomes, embora hoje você não encontre muitos nomes aí registrados só para mostrar propaganda, mas o uso da internet com serviços corporativos, com serviços de real interesse para o público, vem crescendo continuamente. Você tem tido uma grande proliferação de sites, de redes sociais, de compartilhamento de conteúdo, como, por exemplo, sites baseados em questão de wiki, mas sites que têm uma função real de trazer, agregar um serviço, um conteúdo para a comunidade em geral, né? Muitos dos sites que são feitos por pequenos grupos de pessoas são feitos ainda hoje de uma forma bastante artesanal, o que na realidade implica em que eles são em grande parte feitos à mão, né, com codificação do HTML e CSS, os arquivos necessários, e o que leva muitas vezes a modelos de conteúdo que são naturalmente pobres, porque é trabalhoso você trabalhar na criação do site dessa forma. O que é exatamente uma das vantagens de você ter um modelo de gestão de conteúdo em que você que faz esse trabalho de criar os HTML, essa coisa toda, basicamente uma vez, e depois você não precisa mexer mais com isso, né? Hoje as ferramentas que a gente tem disponíveis para a criação de sites, elas estão evoluindo em direções bastante distintas às vezes, o que leva a uma certa confusão sobre, muitas vezes a pessoa está interessada em criar um site novo e querendo fazer uma coisa que seja ao mesmo tempo, vamos dizer assim, mais moderna e mais interessante de manutenção, e entra numa confusão por causa dos diferentes modelos que existem, né? O cara que trabalha com produtos Microsoft dá um direcionamento voltar para a plataforma dela e uso integrado das ferramentas dela. Quem trabalha mais com o lado de design, vamos dizer assim, trabalha com Flash, vamos dizer assim, a Adobe vem criando produtos ligados ao Flash que dão um direcionamento diferente, vamos dizer assim, que basicamente posiciona o Flash como uma plataforma de aplicações. E tem N modelos diferentes surgindo que deixa a coisa mais confusa, né? Quando a gente fala de sites que usam um banco de dados, eles vêm, obviamente, crescendo pelo simples fato que hoje a gente tem bancos de dados gratuitos. Independente de a gente estar num evento de Firebird, a gente deve reconhecer que a maior proliferação de bancos de dados para websites foi o MySQL, que teve, vamos dizer assim, uma utilização de início muito voltada para esse lado, foi criado para isso, né, originalmente, mas que trouxe, vamos dizer assim, essa prática, vamos dizer assim, de ter um banco de dados associado ao site com uma coisa mais difundida e a um ponto que hoje 99,9% das empresas que oferecem serviços de hospedagem oferecem um ou mais bancos de dados junto com planos de hospedagem. Então, isso vem se tornando uma coisa mais comum, mas na maior parte dos casos ainda é uma coisa pontual. O banco de dados é usado em 1 ou 2 lugares e a maior parte do site ainda é criado de uma forma estática. Então, com isso, você tem sites que não tiram realmente proveito do que o banco pode fazer para o benefício assim, da manutenção futura do site. É muito comum que o uso seja
focado especificamente, por exemplo, eu fiz um software e eu fiz um site para oferecer o software na internet. Então eu uso um banco de dados só para registrar cada vez que a pessoa faz um download. Acabou. Quando eu quero atualizar meu site, eu vou lá, pego os HTMLs, altero e faço upload de novo. Isso é muito comum. Tá? É um modelo que hoje, vamos dizer assim, que a gente mais vê. E é um modelo em que a manutenção do site é trabalhosa e muitas vezes os sites acabam ficando um pouco desatualizados porque as pessoas não vou fazer isso agora porque eu tenho que mexer no HTML, fazer upload, tá? Depois eu faço e dá uma empurradinha naquilo ali e fica para depois. Bom, exatamente isso, vamos dizer assim, é uma das grandes vantagens de você ter um site que trabalha o tempo todo com conteúdo dinâmico, baseado no banco. A grande vantagem é que é muito mais fácil, vamos dizer assim, você atualizar o site, porque na verdade você tem que atualizar o banco. Mesmo que você coloca novas informações dentro do banco, você vai estar alterando aquilo que o site apresenta. Para mostrar para vocês aqui o que eu quero dizer, isso aqui é o software que eu estava falando, é o embrião do software de gerenciamento de conteúdo. Eu usei aqui para ilustrar um conteúdo que vem do site de notícias de Firebird que o Carlos opera, né, o firebirdnews.org. E a gente pode ver basicamente três áreas distintas que aparecem agora na tela de projeção. Uma área em cima da tela, vamos dizer assim, um cabeçalho do site, onde você tem o nome do site e tal. Uma área à sua esquerda com opções, seriam áreas de conteúdo dentro do site, e uma área principal de conteúdo onde você está vendo diversos artigos ali publicados. E olhando diretamente para essa tela agora, a gente está vendo conteúdo que vem de 4 tabelas. E na prática, eu diria a vocês, o que aparece na tela agora, nesse momento, tem 4 palavras que não estão vindo de um banco de dados. Tá? Que basicamente, ali em cima, onde diz sign in, e aonde ele diz posted by para cada um dos artigos. Todo o resto que aparece agora vem de uma tabela no banco. Inclusive as opções na esquerda de quais são as áreas de interesse de assuntos, vamos dizer assim, do site, também vem do banco. Então, se você quer criar uma nova área de interesse e publicar informações naquela área, você não tem que dar manutenção nenhuma na aplicação que faz o site. Tá? Quando eu digo a vocês, como eu comentei antes, que isso aqui é o que os americanos ou ingleses chamam de o sistema de geração de conteúdo do homem pobre, basicamente porque ele ainda, embora ele tenha tornado o conteúdo totalmente dinâmico, ele ainda não tornou toda a formatação dinâmica. Tá? Então, por exemplo, hoje não é possível chegar aqui agora e através do banco dizer que ao invés de eu ver uma coluna aqui, eu vou querer ver 2 colunas. É possível através da alteração da aplicação. Porém, isso é uma coisa que, naturalmente, vamos dizer assim, é uma evolução da aplicação, dá essa opção de como você quer ver a informação também. Então, num segundo passo, você transforma a informação de formatação também em conteúdo que você vai gerenciar com o próprio sistema. Tá? Nesse momento que você está vendo, ele está gerenciando só o conteúdo informacional, vamos dizer assim, e não como ele é apresentado. Tá? Então, essa é a grande vantagem, vamos dizer, de você trabalhar com um modelo dinâmico, é que uma vez que você colocou no ar essa aplicação, você não tem mais que mexer com ela. Tá? E uma vez que a formatação em si também tenha se tornado dinâmica, você realmente nunca mais tem que mexer com isso, ou se preocupar de como você vai fazer, acrescentar esse conteúdo no site. Você tem que achar o designer para pedir para ele trocar alguma coisa, você tem que pedir para fazer
a imagem nova que vai ser o título de uma área, nada disso mais é necessário. E eu posso dizer a vocês que uma das razões, vamos dizer assim, que me levou a trabalhar nesse projeto foi exatamente o ver no dia a dia diversas pessoas de diversas empresas que lidam diariamente com o banco de dados, que constroem aplicações, que constroem software, e que na hora de fazer um site, vamos dizer assim, cometem, vamos dizer assim, o que seria o erro mais comum, que é usar o banco em uma coisa específica e nunca se livrar da necessidade de ficar constantemente dando manutenção no site que, vamos ser honestos, um site hoje é uma aplicação. Então, eu não conheço ninguém que fosse desenvolver uma aplicação com a premissa de que quer mudar uma coisa que é uma informação que a aplicação gerencia, você tem que recompilar a aplicação. Tá? Não faz o menor sentido. E a questão do site é a mesma coisa. Não faz sentido que toda vez que eu queira mudar o conteúdo, eu precise refazer a infraestrutura que me exibe o conteúdo. É uma repetição de esforço, uma perda de trabalho, e que normalmente tem um efeito negativo para quem é o dono do site, vamos dizer assim, que é deixar você com o site muitas vezes desatualizado, defasado, porque você, para fazer uma sessão nova, você precisa que o designer prepare uma imagem que vai estar no header da sessão, ou alguma coisa do tipo. Tá? Num sistema, vamos dizer assim, como esse, se a gente volta aqui, por exemplo, vocês podem notar que cada título, vamos dizer assim, de um artigo, ele tem um sombreado, vamos dizer assim, uma espécie de um degradê por trás. Então, isso é um elemento gráfico que o sistema usa como uma primitiva para criar o efeito. Então, toda vez que eu quiser ter esse tipo de efeito, o sistema vai pegar essa primitiva e vai usar essa primitiva. Então, com isso, vamos dizer assim, eu consigo também, dentro do sistema que ter a gestão de conteúdo automatizado, através do banco, ter uma facilidade, ter uma formatação, ter um layout bacana, ter um efeito gráfico, ter um efeito sombreado, todas essas coisas, gerado de novo, a partir do próprio banco. Simplesmente, ao invés de ficar botando em cada lugar uma imagem, a gente faz de uma forma, vamos dizer, mais pragmática, e a gente automatiza o processo de criar essas figuras. Então, quando a gente está falando de um site também baseado em banco de dados, ele oferece uma série de vantagens, e algumas delas, às vezes, como eu estou aqui mencionando a facilidade de se atualizar, isso não se aplica só a se atualizar o conteúdo, o reverso também é verdadeiro. E um exemplo muito interessante disso é o exemplo do site da Microsoft. Eu não sei se vocês acessam com alguma frequência ou não o site da Microsoft, mas recentemente, coisa de 3, 4 meses, a Microsoft começou a reformular o site dela, colocando em uso a própria ferramenta de desenvolvimento nova dela, vamos dizer assim, que é a biblioteca para trabalhar com o Ajax dela, que é o Atlas, né? Para tornar o site mais dinâmico. Mas o próprio fato de que o conteúdo e a aplicação, vamos dizer assim, o conteúdo e a forma, em muitos casos era misturado, ou seja, o conteúdo era uma página HTML, o cara escreveu o texto e publicou como um HTML, torna isso um processo difícil e lento. Então, num primeiro momento, a Microsoft trocou a homepage dela. A homepage passou a usar Ajax, coisas dinâmicas, janelinhas que popavam, e você olhava assim, a Microsoft já fez o site todo aqui. Você escolhia uma seção, quando você entrava na seção, a seção era realmente o que era antes. Não tinha mudado nada. Aí, passado mais um mês, você ia na primeira página da Microsoft, você escolhia uma seção, você entrava numa seção nova, a seção tinha uma cara toda nova. Agora eles já reformularam o site todo. Aí quando você estava dentro da seção e navegado na seção, de novo, era só o segundo nível de página que eles tinham
refeito para usar aqueles recursos. Então, ao refazer o site como um todo, é uma coisa que às vezes é um desafio. Imagina um site como o da Microsoft. A última vez que eu vi, isso já tem coisa de quase 3 anos, a Microsoft usava 27 servidores só para servir página. O volume de informação que está contido ali é uma coisa enorme. E se essa informação está numa forma que ela está desestruturada, quando você quer mudar a forma como você apresenta a informação, é um problema também. Então você tem, na verdade, quando você está trabalhando com o conteúdo de uma forma desestruturada, você tem 2 problemas. Se eu quero mudar o conteúdo, é difícil. Se eu quero mudar a forma de apresentar, é difícil também. Então, aí entram os sistemas de gerenciamento de conteúdo, Content Management Systems, abreviado como CMS. A ideia básica por trás é exatamente ter um sistema que gerencia de forma estruturada a informação, normalmente a informação armazenada em um banco de dados, no nosso caso, obviamente, aqui usando Firebird, e a grande verdade é que o modelo de dados que você precisa para fazer um site todo baseado em banco de dados não é um modelo complexo. Na realidade, você tem um modelo razoavelmente simples, de poucas tabelas, onde você gerencia a informação básica dos documentos. Logicamente, esses sistemas podem ser, e eu já vi, vamos dizer assim, sistemas que você tem 80 campos numa tabela para você armazenar coisas que eu nem faço ideia do que são, até sistemas que você tem 3 ou 4 campos por tabela, e a diferença que você vai ter de um lado para o outro é o sistema que normalmente um sistema comercial que tenta atender a todas as possibilidades possíveis, porque quem está desenvolvendo o sistema está buscando uma venda que não quer perder porque faltou a possibilidade de fazer uma coisinha, e o sistema está tentando ser o mais simples e genérico possível para tratar tudo de uma forma descomplicada. Eu vou dizer a vocês que eu não defendo o lado de ter um modelo complicadíssimo para fazer isso, porque eu acho que normalmente é um overkill que vai acabar atrapalhando. E por outro lado, também não acho que a coisa precise ser a mais simples do mundo. Esse modelo que eu estou trabalhando aqui, no caso, é um modelo bastante simplificado, que eu acredito que até a versão final da aplicação em si deve ganhar mais alguns campos, talvez mais 1 ou 2 tabelas, para poder dar uma flexibilidade maior no que você pode fazer com o conteúdo. Mas, se a gente vê a aplicação rodando, ela aqui já basicamente reproduz praticamente tudo que você tem no site hoje, vamos dizer assim, do Firebird News. O que ela não está reproduzindo aqui, ela pode tranquilamente reproduzir com o modelo de dados que ela tem atualmente. Simplesmente, eu não criei elementos visuais para mostrar isso, mas se você for no site, você tem contadores de quantos artigos tem em cada seção, você tem junto das seções, você tem um archiving dos artigos. Tudo isso é fácil de você implementar a exibição através desse simples modelo que está aqui hoje. E é exatamente aí que eu digo que o modelo da aplicação ainda deve sofrer algumas alterações, que é para suportar esse tipo de coisa. Hoje, a aplicação está totalmente voltada para receber conteúdo e exibir o conteúdo e permitir você gerenciar esse conteúdo. A evolução dela, vamos dizer assim, como próximos passos, vão ser exatamente acrescentar outras formas de você visualizar o conteúdo, que então incluiria você ter esses contadores, você ter a visão de archive dos artigos que estão presentes no site. E quando você está trabalhando dentro de uma visão de um sistema de gerenciamento de conteúdo baseado em banco de dados, normalmente você vai trabalhar com o conteúdo do site através de um formato básico, por exemplo. No nosso caso aqui, é o que a gente está chamando de artigos, que são os elementos de conteúdo realmente que você acrescenta no site. Então, cada uma
desses boxezinhos aqui, vamos dizer assim, é um artigo, e você cria, na verdade, a estrutura toda do site através da gerência desses artigos. Então, o que a gente vê no lado esquerdo são sessões, literalmente sessões de conteúdo, dentro das quais a gente, então, agrega os artigos. Então, você tem duas, vamos dizer assim, vertentes diferentes que você pode trabalhar. No momento, a Fernanda está trabalhando com uma que é uma vertente que considera que o artigo, vamos dizer assim, está contido em uma seção, como se fosse a seção, vamos dizer assim, o conceito de sistema para ser uma pasta, né? Mas você tem a possibilidade de trabalhar com o conceito de tags, em que você poderia estar dizendo que esse artigo, na realidade, está associado a este assunto. E aí, o mesmo artigo apareceria em diferentes seções daquela. Só para a gente dar um prosseguimento, essa aplicação que a gente está vendo aqui hoje, ela está desenvolvida em cima de um banco que tem 5 tabelas. Uma delas, na realidade, só para propósito de log, de controlar quando um usuário fez login no site. Tá? O acesso, como a gente viu aqui, da informação é livre, e o login, na realidade, é para você ter acesso à área administrativa, que é exatamente o que vai permitir você atualizar o conteúdo sem precisar ficar atualizando a infraestrutura à volta do conteúdo, né? Então, quais são as tabelas que são usadas no geral? Eu coloquei aqui as tabelas que são usadas para montar o site, tá? Eu deixei de fora a tabela de log, que eu acho que não tem necessidade. Mas basicamente a gente tem uma tabela de usuários bastante simples, contém o nome do usuário, o seu e-mail e uma senha, onde o e-mail em si é usado como chave de acesso, ou seja, não tem que criar um nome de usuário, né? Usa o e-mail que o usuário fornece para cadastrar como chave de acesso. Uma tabela que contém informações gerais sobre o conteúdo do site. Nesse caso a gente está falando o nome do site, aquela linha que vem ali embaixo, vamos dizer assim, que seria um subtítulo ou um slogan do site. Das seções que o site contém de conteúdo, qual é a seção que você quer que apareça como sendo a home do site. Então, vamos supor, dentro de um sistema de gestão de conteúdos, e esse inclusive, você pode criar uma nova seção no site, dizendo que a seção não é pública, ou seja, ela não vai ser publicada, não vai aparecer na relação de sessões, cadastrar novos artigos nessa seção, e aí, no momento que você já cadastrou todos os artigos que você quer, você vai lá e você torna essa seção pública e transforma, por exemplo, essa seção na nova home do site. Então você, num trocar um checkbox, você troca todo o conteúdo que está sendo apresentado pelo site, sem precisar de um trabalho de estar transparecendo para o público, vamos dizer assim, que você está fazendo essa manutenção. Então você consegue agrupar, vamos dizer assim, a transação de trocar o que vai na home do site, por exemplo. A tabela de artigos, que é, vamos dizer assim, o centro de todo o sistema, que é um modelo bastante simples, vamos dizer assim, como a gente pode ver aqui. Ela tem basicamente o código do artigo, um título, sumário, basicamente é um resumo, e o que aparece nessa homepage aqui é o sumário, não é o texto completo do artigo. Depois a gente tem sim o corpo do artigo, data de publicação e data de criação, se ele está público ou não, quem foi o criador, que é o usuário que criou esse artigo, vamos dizer assim, e a que seção ele pertence. E a seção, que é uma tabela também, vamos dizer assim, praticamente a mais simples de todas, ela tem uma certa semelhança com a tabela que descreve o site, porque também tem um título, um subtítulo, da mesma forma que o site em si tem. E esse modelo, simplesmente a gente criar isso aqui.
Vou entrar na aplicação em si para mostrar a vocês como funciona. Então, a gente está navegando aqui, vocês podem clicar num artigo desse aqui, vamos dizer assim, para ver se tem mais informação naquele artigo. Tá, tem a navegação de ida e volta, vamos dizer assim, que é toda automatizada. Pode escolher uma outra seção para entrar. E você vê que quando ele troca de seção, ele troca as opções para onde você pode ir e troca o conteúdo do site. A versão free do Workit proporciona isso? Isso é uma aplicação, na verdade. Tá? A aplicação é gratuita, então basta você usar a aplicação. Tá? É uma aplicação feita com ele. Você download a versão free, você pode abrir a aplicação e customizar ela e usar. Sem nenhum problema. Na prática, vamos dizer assim, essa aplicação, vamos dizer assim, eu comecei o projeto de desenvolver exatamente para poder exemplificar o que pode ser feito quando você realmente usa o banco de dados, ao invés de você fazer uma coisinha com o banco no cantinho do seu site. E venho tentando fazer dela, vamos dizer assim, o mais adaptado a uma necessidade no mundo real. Ou seja, eu quero publicar um site. Eu não quero ter que fazer isso tudo aqui para fazer um site. Controlar resumo aqui, é uma hora ali, lista aqui, como é que muda isso? Isso aí eu acredito que você deve fazer só uma vez na vida. Você não deve ficar fazendo o tempo todo. Então, isso, vamos dizer assim, muito a apresentação da informação. Né? Isso que a gente está vendo é como ela é apresentada. E como é que você altera o conteúdo? Bom, você se loga, né? É o primeiro passo da coisa. No caso, como eu falei, a gente está usando aqui o e-mail como a chave de acesso. Uma vez que você se logou, ele mostra ali em cima que você está logado, dizendo a informação de boas-vindas aqui com o seu nome de usuário, né? E a partir daí você tem acesso lá embaixo a um linkzinho que leva você à parte de manutenção do site. Então, hoje ainda a manutenção está num formato que já permite a gente trabalhar, vamos dizer assim, colocar conteúdo aqui dentro, mas não é o que eu pretendo que fique como a versão final, porque na verdade você navega o conteúdo de uma forma muito primitiva ainda. Tá? Basicamente você tem acesso aqui registro a registro do que você tem hoje dentro do site. Você pode alterar qualquer coisa aqui, você pode pegar um artigo aqui, por exemplo, tem esse artigo aqui, Rating for Firebird Song. Você pode pegar ele e dizer que vai estar na seção News, ele deve estar em outra seção, sei lá, Firebird Around the World. Você atualiza ele lá e, em princípio, você muda ele de seção. O que acontece é que, na versão que eu pretendo seja o final disso aqui, ao entrar na parte administrativa, você vai ter a lista de artigos. E você vai poder fazer a busca na lista de artigos e, dessa forma, encontrar o artigo que você quer. Vai você ficar procurando no olho para esse que eu quero alterar. Nas próximas 1, 2 semanas, eu acredito que eu já tenha conseguido acrescentar essa parte da funcionalidade na parte de administração, que na prática não é uma coisa complexa. Na verdade, é pouco diferente do que a gente tem ali na página principal. Se a gente voltar lá, uma vez que você está logado, vamos dizer assim, por exemplo, e já como um teste eu já coloquei aqui, por exemplo, a opção de você poder editar esse artigo especificamente. Quero editar esse agora. Tá? Inclusive, originalmente, quando eu estava testando essa funcionalidade aqui, eu tinha posto nessa visão aqui,
que é a visão que você tem do conteúdo como um todo, também o botãozinho para você editar o conteúdo, só que olhando a aplicação em execução, né, ou seja, como o usuário que está acessando o site vai ver, eu achei que ficava muito poluído, muito pesado, vamos dizer assim. Você tem aqueles íconezinhos aparecendo direto em todo lugar aí. E aí eu acabei tirando, mas na prática, na parte de administração do site, é isso que vai acontecer. Você vai ter a relação de todos os arquivos, vamos dizer assim, por seção. Você vai e escolhe, eu quero esse aqui e edita aquele lá. Que é uma forma de navegação mais fácil do que o que está ali agora. Mas só voltando ali para... Possível você mostra o desenvolvimento do Word dessa aplicação aí? Tá, A gente quer conhecer um pouco mais da ferramenta. Ok. É extremamente simples, na realidade. Tá? Em alguns minutos eu posso mostrar para vocês aqui. Vocês viram a aplicação rodando. O que a gente vê aqui na tela agora são todos os elementos visuais da aplicação. Com uma informação de background, acho que é um fato importante aqui, a ferramenta mostra que ela trabalha com o conceito de forms. Da mesma forma que uma ferramenta de desenvolvimento para Windows. Delphi. Ou outras, tem outras também. Mas, Delphi. Trabalha com o conceito de forms. E na verdade, vamos dizer assim, um form ele pode representar uma página inteira ou uma parte de uma página. Total liberdade de design? Sim, você... Alocação de margem, qualquer posição? Sim. Tem como fazer algo na prática que a gente pode Tem? Vamos dizer, vou parar o site aqui. Vamos dizer aqui, vou botar a imagem aqui. Uma posição maluca aqui. Pinar isso aqui. Tirar os threads. E eu quero esse íconezinho maluco aqui. Tá? Quero que ele seja transparente e eu não quero bordas. Basicamente você desenha, o seu form exatamente como se desenha a aplicação para o Windows, sem tirar e impor. O íconezinho vai aparecer no lugar que eu botei lá. Na verdade, originalmente, no dia que eu conheci a ferramenta, isso foi minha linha de raciocínio quando eu vi ela pela primeira vez. Eu venho de muitos anos desenvolvendo aplicações para Windows, né, com Delphi. E eu não conseguia me levar a fazer a aplicação para web, vamos dizer assim, porque cada vez que eu ia fazer alguma coisa, para eu fazer o que eu queria, tinha sempre alguma coisa a mais que eu tinha que parar para ler. Para conseguir fazer aquilo, você precisa usar layers com CSS. Aí, fala sério, vai gastar quanto tempo para aprender HTML, agora tem que aprender CSS. Legal. Aí você vai lá olhar o CSS. Mas eu quero mudar, e quando eu aperto aqui, eu não quero recarregar a parada toda, eu quero recarregar isso é Ajax. Ajax é JavaScript com HTTP request, ok. Aí você tem que saber isso aí. Quando você vai olhar, você tem uma lista de coisas que você tem que saber. O que acontece? Morphic, se você viu o desenho do form, certo? Deixa eu mostrar para você. Deixa eu mostrar para você por trás ali o código do form. Até o código é igual. Tá. Eu diria a você, olha, não tem muito de que você, como se dizer, a diferença de uma aplicação Delphi. Você tem uma classe descendente da classe form, você tem os event handlers dos controles. E, por exemplo, só para literalmente exemplificar, vocês viram, isso aqui, como vocês viram, é o layout
Se vocês reparem, tem duas áreas aqui, ó, que são achuradas, né? Isso é o que a gente chama de subforms. São lugares onde você vai inserir outros forms. Tá? Então, como você define áreas, vamos dizer assim, dentro do teu form, onde, nesse lugar eu vou botar tal coisa, nesse eu vou botar tal outra coisa. Se você reparar ali, literalmente é a organização estrutural do site. É a área de navegação e a área de conteúdo. E o que entra ali é, literalmente, ó, tem aqui, ó, essas duas linhas aqui, manda dizer, abre o form tal naquele buraco, abre o outro form tal nesse outro buraco aqui. Quando você faz isso, um dos forms que eu estou abrindo ali é esse form chamado sidebar. Quando você vai no form sidebar, ele é a área de navegação. Então você repara que tem um botãozinho lá que é o home, ele existe sempre, ele está no que a gente chama de header. E aquela área de detail ali, na realidade, é porque ele vai botar um para cada registro do data source que está associado ali no form. Então, o que ele está associado? Ele está associado a uma lista de sessões. Então, para cada sessão que você criar e botar no banco, ele vai automaticamente apresentar ali um botãozinho para você acessar aquela sessão que você criou. Como um report, né? Como um report, exatamente. Tá? O conteúdo em si, que a gente estava olhando, é literalmente a mesma coisa. Você tem, o que eu abro do outro lado é uma coisa chamada Section Content, que nada mais é do que o título da sessão, e você separar uma outra área. Tudo ligado à data source. Literalmente. Isso aqui está associado a um data source para poder pegar o nome da sessão e o código dela, que é o que tem aqui nesse canto. Se você reparar, isso aí não aparece no site. O site ele tem lá, ó, isso aqui é o nome da sessão, essa coisinha azul aqui, e no canto não tem nada. Não tem nada porque está invisível. Na verdade é o seguinte, ao invés de você ter que ficar criando variável, lendo o negócio, guardando lá, simplesmente associa o controle e bota no invisível. O dado vai estar lá na hora que você precisar dele. É uma coisa que não acrescenta peso na aplicação, diferente de uma aplicação Windows, por exemplo, onde cada coisa que você cria na sua aplicação é uma janela nova no sistema, vamos dizer assim, tem um handle, tem sei lá o quê. No HTML, vamos dizer assim, isso é bem simplificado. O fato de você ter 200 forms, na realidade, não acrescenta praticamente nenhum overhead na tua aplicação final que está rodando. Porque, na prática, ele vai transformar isso numa página só. Usando o ADO, na verdade, muitas vezes é necessário você falar de persistência para poder você buscar o conteúdo, trazer para a página, e você não precisa ficar com a conexão aberta nesse momento. Ele não tem conexão aberta nunca, na realidade. Então ele monta, traz... Com uma aplicação web, vamos dizer assim, tudo que a gente está vendo aqui é inteiramente descolado do servidor. Ele faz um request, o servidor vai lá, busca a informação, devolve um pacote para ele e o servidor esqueceu que ele existe. Em toda aplicação feita com Morphic, o servidor é 100% stateless. Ele não sabe quem pediu o que para ele nunca. Entendi. Então, na realidade, os próprios componentes que o Morphic usa já têm essa persistência desse sistema. Vai lá, conecta, alimenta o dataset, monta o propósito para você e desconecta. Sim. Uma pergunta. O servidor ele precisa ter alguma coisa em especial para suportar a aplicação? Firebird? Só? Componente instalado no servidor lá O provedor de estilo. Ele vai precisar ter alguma coisa de Morphic lá instalado. Principalmente no Linux. Não, na realidade o que você precisa é de um provedor que aceite módulos binários. Porque na realidade seria uma DLL Zap ou um Apache. Bom, mesmo no Apache é um DLL Zap do mesmo jeito. Ele carrega através do mod Zap, que é a interface para modo de Zap do Apache. Você pode rodar no Linux, você pode rodar no Windows. Linux,
A gente já tem hoje aplicações rodando no Linux. Até a última vez que eu vi, ainda havia uma ou duas funcionalidades que não estavam disponíveis no Linux. Mas que a cada... A gente está tendo hoje... É um pouco difícil dizer, porque quando eu estou aqui no Brasil, eu não acompanho de perto o que está sendo publicado, vamos dizer assim. Porque eu recebo da Austrália todos os builds intermediários. Então eu vou dizer o seguinte, eu acho que desde que a gente publicou o último build, deve ter um mês e meio, a gente teve uns 15 builds internos. Nisso aí, você tem... A cada um desses builds, vamos dizer assim, a gente vai tirando algum atraso, vamos dizer assim, que tinha nessa área. Então, por exemplo, a parte de relatórios não estava funcionando no Linux. Porque nossa geração de PDF, os relatórios são em PDF, formato PDF. Ele gera como PDF. A geração de PDF usava algumas funções de métricas de texto do Windows. Então a gente estava substituindo isso para poder rodar elas no Linux. E, pelo que eu me lembro, já estava em teste, inclusive. No Linux, você tem hoje a restrição de só poder usar Firebird como banco de dados. No Windows você pode usar qualquer coisa que tem um driver DBC. Qualquer um. A gente hoje tem clientes que usam Microsoft SQL, Informix. Pode usar uma SQL. Não, hoje não. Mas a pergunta, o Firebird News, ele roda em que tipo de servidor? Um servidor Linux? Firebird News, eu acho que é um servidor... Ele está publicado no seu projeto? Não, esse na verdade é conteúdo tirado do site do Carlos, né? Pois é, ele está sendo executado com Ele está sendo executado aqui, né? No Windows. Ele está sendo projetado com Morph. Ele roda no servidor Linux? O site como está agora rodaria, sem nenhum problema. Isso que a gente viu agora rodaria sem nenhum problema. Desde que haja permissão para publicação de binários. Isso, desde que você tenha um provedor que suporte a você ter módulos binários adicionados no seu servidor. O que acontece? A filosofia original do Morphic, na realidade, era uma filosofia de maior simplicidade possível para o usuário final. Então, na verdade, quando você aperta aquele botãozinho de compilação, ele gera um executável. Isso é o default. Esse executável é um servidor web. Ele na realidade, ele tem uma DLL, que é o core do Apache Web Server inteiro, que é carregado sob o controle da sua aplicação servidora Morphic. E você não precisa instalar nada, você não precisa configurar nada, você roda o executável e acabou. No Windows você instala ele como serviço se você quiser e acabou. Para poder suportar ambientes em que você pode compartilhar um servidor com outras pessoas, a gente acrescentou agora, nas últimas 2 ou 3 semanas, o suporte a você compilar a sua aplicação como uma DLL ZAP. E carregar essa DLL ZAP, vamos dizer assim, ou o módulo ZAP para o Linux, vamos dizer assim, no Apache através do mod ZAP do Apache. Então, se você tem um servidor que suporta você ter um módulo desse, você pode carregar, não tem problema nenhum. Mas o fato vamos dizer assim, que o Morphic foi criado como uma aplicação para você criar aplicações web. Não foi criado para você criar sites em geral, você aplicações, por exemplo. Isso aqui é uma aplicação. Gerencia um site, mas é uma aplicação. Então, de alguma forma, restringe um pouco aonde você pode publicar. Sim. Os planos que você vai ter que fazer, porque você vai ter que ter determinados direitos para poder Sim. fazer a instalação. Para ser totalmente honesto, vamos dizer assim, hoje, com os valores atuais, nós recomendamos a todo mundo que vai fazer alguma coisa, um negócio, vamos dizer assim, na internet, não publicar uma página pessoal, uma coisa assim, a gente recomenda um servidor dedicado, que hoje está saindo na faixa de 100, 110 dólares no máximo, um servidor entry-level, que vai rodar 3 ou 4 sites desse aí em paralelo
sem nenhum problema. Mas dependendo do que for feito, até um sistema dedicado, de repente... Sim, um servidor virtual, por exemplo. Isso. Sem problema. A gente também, vamos dizer assim, fez testes de balanceamento de carga com máquinas virtuais e tal. Funciona sem nenhum problema. Só voltando aqui, na verdade, em relação à aplicação em si, eu basicamente mostrei para vocês, tudo mostrar para vocês aqui o modelinho do bicho. Tá? É um modelo extremamente simples. Tá? Na verdade, você vê que a tabela de sucessão aparece 2 vezes aí só para ter um alto relacionamento. São 4 tabelas distintas que fazem, vamos dizer assim, todo o sistema funcionar. Existem os momentos, a gente viu, vamos dizer assim, o sistema basicamente todo, ele gira em torno de você ter queries bastante simples, vamos dizer assim, para acessar essas tabelas, que a gente vem nas queries aqui, por exemplo, você tem a lista de artigos, né? Aí vamos dizer que eu quero pegar todas as informações de um artigo específico, porque aqui eu só estou mostrando o título e o sumário. Então, basicamente, quando você selecionar, quero esse artigo aqui, ele tem queries extremamente simples, como essa aqui, que seleciona todos os campos lá com base na chave primária. Nada demais. Você tem... O visual não tem nada, né? Oi? De novo, vamos dizer assim, se você olhar o que você vê aqui na ferramenta, é tudo fruto da experiência passada de quem está trabalhando no produto, né? São todos desenvolvedores Delphi com um propósito e objetivo: oferecer a forma mais simples possível de você criar uma solução que vai funcionar bem para um site web. Então, a mais simples possível. Toda a parte de banco de dados, de como se trabalha com ele aqui visualmente, foi copiada diretamente do Access, pelo Access ser uma ferramenta que normalmente ninguém tem medo de mexer. Todo mundo que quer fazer um negócio lá, vai lá, começa a fuçar dentro do Access, cria lá 2, 3 tabelas, cria 2, 3 queries dentro do banco e faz alguma coisa. Às vezes está mal feito, mas não é porque não consegue mexer na ferramenta. É por falta de vamos dizer assim, conhecimento teórico para fazer. Se você estiver fazendo tipo um formulário de quadro essas coisas e gravar em alguma tabela, você tem condição aí? Na verdade, é exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, tá aqui. A parte administrativa da aplicação, que se a gente vier aqui, ó, a gente entra na parte administrativa, é exatamente isso, assim que você coloca o conteúdo no site. Você preenche os campinhos aqui, você tem um lookup drop-down aqui, tal, para você escolher informações e tal, e depois você grava. Pode criar um desses para rodar para o usuário final, sem login, sem nada. Pode, claro. E no caso aqui, foi criado dessa forma, simplesmente porque você edita o conteúdo do site, você não quer que o usuário estrague o seu site, mas para fazer um file conosco, ou qualquer coisa assim, zero problema. E, por exemplo, você viu quando eu fiz o login em si, esse formuláriozinho aqui, ele não está diretamente associado a uma tabela, que eu não vou gravar essa informação em lugar nenhum. Eu quero tomar uma ação que é validar o login do usuário. E isso é feito através do que, vamos dizer assim, todo mundo se refere assim como web services, que no geral, vamos dizer assim, é uma coisa que se fala muito e muito, na verdade, pouco se faz, porque é uma coisa razoavelmente simples, teoricamente, implementar, mas complica-se, porque você tem que criar o arquivo WSTL para escrever seu serviço, etc. Isso é tudo feito automaticamente pela ferramenta. Então, quando você vem aqui no Morph e você diz que você quer criar o que nós chamamos de um web method, que é o que autentica o usuário,
eu digo quais são os parâmetros que eu vou ter de entrada e os de saída. Quando o cara entra lá, usuário e senha, e aperta o botãozinho de OK, eu chamo o método, digo, olha, parâmetro de entrada, usuário e senha tal. Daqui a pouco ele me devolve os parâmetros de saída. E aí está resolvido o meu problema. Então, se você quisesse trabalhar com uma coisa, mesmo sem trabalhar com a tabela diretamente, quer pegar os dados do usuário e mandar um e-mail, faz dessa forma. Maurício, qual é a limitação da versão Flipmart? A limitação de funcionalidade nenhuma. A limitação básica é que ela é para uso, em princípio, não comercial. E faz absolutamente tudo o que a versão paga faz. Sem nenhuma diferença. O que ela faz é, em toda a aplicação, ela bota no rodapé da sua página uma mensagenzinha tamanho 8 lá, fonte 8, feito com Morphic Express, para uso não comercial. Ponto. Na verdade, se você quiser desenvolver uma aplicação inteira com ela, para uso comercial mesmo, e depois, se você quiser usar, adquirir a ferramenta, Maurício, o Morphic também, assim como outras empresas, está com aqueles planos especiais para usuários brasileiros aqui, do FTV? Não, na verdade, eu vou dizer o seguinte, a Morphic em si, ela não... Se você for olhar, entrar no site e olhar, você vai ver que tem um preço caríssimo para o produto. O fato é o seguinte, é uma coisa estranha, eu imagino que seja coisa da cabeça especificamente de pessoas do segmento do mundo de onde eu e os prezados chefes vêm, mas é literalmente feito para desincentivar que a gente tenha muitas vendas. Eles só querem vender para pessoas que de fato estejam interessadas em desenvolver aplicações sérias com o produto, mas a verdade é que a gente normalmente não pratica aquele preço. Inclusive no próprio site, se não me engano, tem a informação de que se você tem um projeto que você quer desenvolver e você não tem faturamento ainda, vou abrir uma empresa, quero fazer um site. A gente faz uma venda virtual, acerta um preço para pagamento futuro. No dia que você tiver faturamento na sua empresa, você paga o preço que a gente acertou. De novo, vamos dizer assim, eu acredito que seja esse trabalho manual de troca seja uma coisa de origem do Oriente Médio, de onde vem os donos da empresa. Mas o fato é que é totalmente aberto nesse sentido, vamos dizer assim. A gente não força, vamos dizer, a prática daquele preço. Acho que quem pagou aquele preço até hoje foi só a Marinha Americana, que não negociou o preço. E basicamente a ideia é estar trabalhando com pessoas que queiram desenvolver projetos de desenvolvimento de aplicações, sério. Sim. A aplicação como um todo vai estar disponível também. Você vai poder pegar a aplicação e olhar e ver se quiser como, zero problema. E quem quiser depois entrar em contato para tirar alguma dúvida, estou inteiramente à disposição, sem nenhum problema. Muito obrigado.